Boa noite, irmãos. A paz do Senhor a todos. Bom estar com os irmãos nesta quarta-feira e poder compartilhar a palavra. Toda quarta-feira nós temos nossa reunião de estudo bíblico. Eu gostaria de compartilhar com vocês hoje sobre o texto de Atos, capítulo 16, dos 5 primeiros versículos de Atos 16. Atos 16, de 1 a 5, que diz assim: Chegou também a Derbe e a Listra, e havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. E quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso o circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. E ao passar pelas cidades entregavam aos irmãos para que as observasse as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. E assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em números. Graças a Deus. Senhor, estamos aqui e pedimos, Deus, que o Senhor aplique a Tua palavra ao nosso coração. É a nossa oração. É muito importante entendermos, ó Deus, a Tua palavra. E nós pedimos a Tua bênção assim, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, esse texto, esse tópico pequeno aí da palavra de Deus, né, faz parte aí da segunda viagem missionária de Paulo. Um texto rico, assim, de ensino. Mas ele fala uma coisa interessante no versículo 5. Ele fala que as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam, né? E essa é uma notícia boa para todas as igrejas, né? Então eu queria compartilhar com vocês sobre isso, sobre uma igreja fortalecida. E nós vemos aqui nesse capítulo 16 alguns ensinamentos aí que mostram para a gente quando, né, uma igreja é fortalecida, quando uma igreja se torna forte, quais são as circunstâncias que acontecem no contexto disso aí e que mostram que a igreja é forte. E a primeira coisa, uma igreja forte é uma igreja que tem pessoas que têm bom testemunho, né? O texto começa falando, né, de Timóteo, diz assim que havia ali, capítulo 16 de Atos, versículo 1, né, que havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma mãe judia, né, crente, e de um pai grego, né? E é interessante porque o bom testemunho aqui, a família já era uma família mista, né? A família era uma família mista. A, a, Havia também a dificuldade dele não ser uma pessoa circuncidada, mas essas dificuldades todas não impedem que Timóteo fosse uma pessoa de bom testemunho, né? Uma pessoa de bom testemunho, o bom testemunho dos irmãos, né? Então, apesar dessas dificuldades, havia ali uma pessoa. Timóteo representa aqui algo muito importante na igreja, que é o bom testemunho. E a gente deve pensar nisso, né? Quando acontece batismos na igreja ou alguém é recebido na igreja, eu falo na classe de preparação que a pessoa, a partir daquele tempo, ela é uma pessoa que ela não é mais uma pessoa somente conhecida ali pelo seu nome. E eu acrescento que ela é uma pessoa, além do seu nome, ela é uma pessoa de Jesus e da igreja a qual ela está se membrando, né? Então é muito interessante, muito importante o bom testemunho. Uma igreja forte também quando há obediência a Deus. A gente olha no texto aqui, é interessante que no versículo 6, versículo 7, versículo 9 desse capítulo 16 de Atos, nós vemos ali que, e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito Santo não o permitiu. E lá no versículo 9 vai dizer assim: à noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé, ele rogava, dizendo, né, passa a Macedônia e ajuda-nos. E é interessante, né, depois desses dois impedimentos aí do Espírito Santo aí, vem uma visão. Então a obediência é você estar
na rota que Deus estabelece para a sua vida, né? Na direção que Deus te dá. Então isso é muito importante. E uma igreja forte é a igreja que tem, então, essa característica da obediência a Deus, da obediência ao Senhor, né? Da obediência à palavra, né? E isso caracteriza também uma igreja forte. Uma outra coisa que nós vemos também, uma igreja forte, ela é forte quando as pessoas entendem que Deus é que abre o coração das pessoas. É interessante, se você continuar olhando para o texto, aí lá no versículo 14, você vai ver, a partir do versículo 11, você vai ver que Paulo chega ali em Listra, né? Aliás, em Filipos, né? E ele encontra ali uma mulher chamada Lídia, e essa mulher, ela tem ali como que se fosse um ponto de pregação da casa dela, né? E Paulo chega ali, então ali é um ponto, é um lugar de oração. Paulo chega, prega a palavra, né? E Lídia, o Espírito Santo faz com que Lídia abra o seu coração para o Evangelho, para a palavra de Deus, para entregar a sua vida ao Senhor. E nós não temos dúvida nenhuma que ali se torna, então, um ponto de pregação, uma igreja, né? Então, quando nós entendemos que é Deus que faz a obra, né? É Deus que faz a obra, é Deus que abre o coração das pessoas. A igreja é forte quando há essa ação de Deus, né? Agora, interessantíssimo a gente perceber o seguinte, Deus abre o coração, mas o que havia ali? Havia ali um ponto de pregação, havia oração, havia a ministração da palavra, né? E a partir daí, então, é que há esse abrir do coração das pessoas. Então, na igreja, esse processo, ele se repete, né? A igreja, ela tem essa incumbência de pregar a palavra, ela tem a incumbência de fortalecer o ministério de oração, e aí quem vai abrir o coração das pessoas, quem vai fazer a obra de salvação é o Senhor. Uma outra coisa que nós vemos nesse texto aqui de capítulo 16 é que uma igreja é forte quando há autoridade contra os demônios. Se você for ali no versículo 16 até o versículo 18, você vai ver que aconteceu que indo nós para um lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhava e dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Versículo 18. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu, né? E a igreja, ela precisa ter essa autoridade, né? A igreja é fortalecida quando ela tem essa autoridade contra os demônios, porque não há dúvida nenhuma que Satanás, ele não descansa em relação à igreja, ele não descansa em relação à nossa vida, a nossa vida como crentes, né? Ele vai tentar colocar ali, às vezes de uma forma assim explícita, aberta, né? Às vezes de uma forma assim sutil, mas ele vai tentar minar ali a obra de Deus ali naquele lugar, né? E a igreja precisa ter essa autoridade. Quando nós lemos a palavra, quando nós temos uma vida de oração, nós temos uma vida de compromisso com Deus, Deus nos dá esse discernimento, né? Interessante que o espírito maligno ali naquela moça, ele falava uma coisa interessante, ele falava assim, olha, estes homens são servos de Deus, do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Estava falando certo, né? Mas estava na boca de quem isso aí? Estava na boca do inimigo, né? Então ali era uma astúcia do inimigo. E Paulo percebe isso aí, repreende o inimigo, e aí então acontece a libertação. E por último, gente, uma igreja é forte quando ela ora e louva, mesmo que as condições sejam difíceis. Do versículo 24, 25 e 26, você vai ver ali que acontece, né, a prisão de Paulo e Silas, né? E eles são amarrados lá num tronco, mas o texto fala que havia ali, versículo 24 diz assim, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior,
lhe prendeu os pés no tronco, e por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Né? Então a igreja é forte quando ela ora e louva mesmo em condições difíceis. Nós estamos vivendo agora, por exemplo, um tempo difícil. Um tempo em que muita gente se desanimou, sabe, de ir para a igreja, de continuar a sua vida de louvor, de adoração a Deus, de busca do Senhor, né? Esse momento aí é um momento de teste para nós, né? E nós devemos, então, insistir, perseverar nisso. Perseverar. A situação ali era muito desconfortável, mas eles perseveravam nisso e Deus respondeu. A reação à oração deles ali, a resposta de Deus, soltaram-se as cadeias, você vê isso aí no versículo 25, versículo 26. Então é algo assim maravilhoso, né? Então, eu queria deixar esse texto, essa reflexão aqui, né? Porque a igreja, na verdade, somos nós. A igreja são as pessoas, né? Então você quer ser uma pessoa fortalecida, você quer ser uma pessoa que se identifica como uma igreja forte, como uma igreja, né? Então pense nessas coisas. É uma igreja que tem um bom testemunho, né? É uma igreja que louva mesmo em momentos difíceis. É uma igreja que tem autoridade contra o inimigo. É uma igreja que entende a obra de Deus, né? Que é Deus que faz a obra. Então eu queria deixar isso aí, uma reflexão para vocês. E se vocês quiserem entender mais isso, vai depois lá no capítulo 16, né? Para ler ali e entender mais e se colocar, né? Assim, porque na verdade o que acontece? A palavra de Deus ela te dá os princípios, ela mostra assim como Deus age, ela mostra a circunstância das pessoas, a ação das pessoas e a ação de Deus também. E não é diferente conosco, como foi com Paulo e Silas, como foi com Timóteo, como no texto que nós estamos lendo. Então, eu queria que vocês guardassem isso aí, que nós pudéssemos dizer assim, não, eu procuro preencher aí os requisitos para que eu seja uma igreja, eu represente uma igreja forte. Amém? Ali diz que, o texto diz, de Atos 5, diz que as igrejas eram fortalecidas na fé. E isso gerava crescimento, né? Eu creio assim que crescimento em todos os sentidos. Queria orar por você agora, para que você permaneça firme, perseverante na igreja, na presença de Deus. Amém? Deus de amor, de misericórdia. Te louvamos, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá, ó Deus, de poder estar meditando nessa palavra, de poder estar refletindo a respeito do que é a igreja e de como essa igreja pode ser fortalecida, ó Deus, na direção do Senhor, na bênção do Senhor, ó Deus, na autoridade que o Senhor concede, ó Deus, na manifestação sobrenatural do Senhor, ó Pai. Abençoa cada vida, abençoa cada família, ser com cada um de nós, ó Pai, e nos ajuda, ó Deus, a estarmos sendo aquilo que o Senhor quer que nós sejamos, ó Deus, como igreja do Senhor, representação do Senhor na terra onde o Senhor tem nos colocado. Em nome de Jesus, nós oramos assim, ó Deus, e nós te agradecemos. Deus abençoe, viu, queridos? Amém?